Shalom Uvracha, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta é da nossa querida Priscila Ruth, que ela já fez essa pergunta faz tempo, mas como eu disse para vocês, você escreve a pergunta no nosso grupo de amigos da ONG, eu só apago ela depois de respondida. Então, se você quiser que a resposta chegue mais rápido, você viu que passou algum tempo, nós não respondemos a sua pergunta, copia e cola ela no dia atual. E a Priscila nos pergunta sobre a Parashat Vayeshev. Quando Yosef é vendido pelos irmãos, a Torá menciona que passava uma caravana de ismaelitas. Depois menciona midianitas. Yosef foi vendido aos ismaelitas. Por que são mencionados os midianitas? E se os midianitas são também ismaelitas? Pergunta muito boa. Então tem os Ismaelim. O Abraham Avinu, ele teve um filho chamado Ismael. O filho com Agar. Então você coloca... Abraham teve, ele era o avô de Jacob, então ele era o bisavô de Yosef. Yosef tinha 12 filhos. Então você imagina que o número dos ismaelitas era maior do que o nosso, porque Abraham ele teve o Yitzhak teve 2 filhos e o Jacob teve 12. Mas, mesmo sendo o número dos ismaelitas, quer dizer, dos filhos do Ismael, dos netos, nós estamos já nos bisnetos, mesmo sendo o número de bisnetos de Abraão por Ismael, é um número maior do que os bisnetos de Abraão por Isaac, mesmo assim não era um número extremamente maior, vamos dizer assim, não tinham lá milhares de ismaelitas. E outra coisa que quando a gente fala sobre outros filhos que nosso patriarca Abraão teve, nós falamos sobre Abraão, depois que a Sara faleceu, ele se casou novamente com Agar. Diz o Zohar que na hora que está escrito lá Bnei Pilakshim, que Abraham Avinu, ele se casou com uma mulher chamada Ktora, e ele teve os Bnei Pilakshim. O que quer dizer Pilegas? Na época antiga, é traduzido como concubina, mas você para alguém aqui na rua, pergunta para aquela pessoa lá, pergunta o que é uma concubina. Ninguém vai saber ao certo, que é traduzir o Pilegas como concubina, mas o que é concubina? Então, primeiro de tudo, que o João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu a Torá, não só que ele não tinha contato nenhum com nenhuma comunidade judaica, porque ele estava na Indonésia, e lá tinha os portugueses lutando pela Malaca, que era a futura Malásia, e Timor-Leste, não sei. E o João Ferreira de Almeida, ele começou como um padre católico e depois ele se tornou pastor protestante. Ele nunca teve contato com nenhuma comunidade judaica. Então ele não teria como perguntar o que é uma pilegas. Não teria para quem perguntar. Amigos da ONG, perguntam ao Rabino. O João Ferreira de Almeida foi traduzir a Torá para português, ele não tinha um rabino para perguntar. Então ele colocou lá a palavra concubina. O que é uma concubina? É uma mulher ilegal, tipo, é uma mulher que ela não é esposa, ela tem outro status. Então vamos, em primeiro lugar, deixar claro o status da pilegas. Na época antiga, quando uma pessoa se casava, a pessoa, ele tinha o dinheiro dele e ele tinha os filhos que ele teve com outras mulheres. Ele iria se casar, então essa pretendente, a futura noiva, ela vai falar para ele assim: você vai se casar comigo, se você morre, eu vou ser uma viúva. Agora que eu sou
uma virgem solteira, todo mundo quer se casar comigo. Mas com viúva já tem menos pretendentes. Agora, se a viúva tem dinheiro, já vai equilibrar com a solteira sem dinheiro. Então ela faz um acordo com ele. Ela fala: se você morrer, então me deixa $100.000 de herança. Uma viúva com $100.000, ela tem o mesmo valor que uma solteira sem dinheiro. Então, tá bom. Ele escreve na Ketubá que caso ele venha a falecer, ou caso ele divorcie ela sem um motivo justo, ele vai pagar $100.000 para ela. Então nossos sábios instituíram na Ketubá para a menina que é o primeiro casamento dela. Então ela é virgem, solteira, primeiro casamento. Se o marido falece ou se ele divorcia ela sem motivo, ela ganha 200 us, que será o salário de 2 anos de trabalho. Ela pode ficar 2 anos sem se preocupar com dinheiro. E se já é segundo casamento, tipo, aí ela ganha 100 zuz, quer dizer, salário de 1 ano de casamento. Então a Pilegas, ela é esposa, quer dizer, é um casamento válido, é um casamento legal, mas é uma esposa sem direitos, tipo, não foi feito com ela uma ketubá. Ela é a esposa, ele é o marido, ela é a mulher, mas se ele falece, os herdeiros dele, quer dizer, os filhos dele, vão receber a herança. Pode ser que entre os filhos dele se encontrem os filhos que ele teve com ela, vão receber a herança, mas ela não recebe nada. Isso é Pilegas. Então, Avraham Avinu, está escrito que no começo ele se casou com a Sara. Então a Sara é a esposa, ou seja, tem direitos. Se ele falece, ela tem direito de receber a herança. Aí eles desceram para o Egito, o faraó fez eles passarem a maior vergonha. A Sara foi levada para o palácio do faraó. O faraó tentou se relacionar a ela e Hashem fez um milagre, mandou um anjo. Ele não conseguiu, e como indenização por toda aquela vergonha que a Sara passou, o faraó deu para eles muitas riquezas, muito dinheiro. E o faraó viu um milagre tão grande que veio um anjo e protegeu a Sara dele. O faraó era um grande mago, ele sabia lutar contra forças espirituais, e lá surgiu uma força espiritual mais forte do que ele. Com os feitiços dele, ele não conseguiu vencer aquele anjo. Ao contrário, o anjo venceu ele não conseguiu mais ir para o banheiro. Precisou de um milagre, senão ele morreu. Precisou de Avraham Avinu rezar por ele. Então ele falou: olha, é melhor a minha filha Agar, ela ser a serva dessa família, do que aqui no Egito, que é o país mais corrupto do mundo. A mulher tem filho com o marido, tem filho com todos os filhos de todas as vizinhas, e uma educação dessas, ele falou: é melhor ela crescer nessa família do que crescer aqui no Egito. Ele deu para o Avraham e para Sara, deu para Sara, na verdade, a Agar, que era filha dele, como serva da Sara. Então a Sara não tinha filhos e a escrava era dela. Então, se o Avraham tinha um filho com a escrava, sendo que a escrava pertencia a Sara, era como se o filho fosse da Sara. Então a Sara falou: olha, você se casa com a minha serva, e eu vou tipo, o filho que nascer vai ser como se fosse meu filho. Ok. O Avraham Avinu, ele topou, quer dizer, ele não... E Avraham com Agar tiveram um filho chamado Ismael. Eu estou encurtando a história, que é uma longa história lá. Então, só que Hashem falou para Avraham que Beischak vai ser a sua descendência. E não só isso, que o Avraham, ele recebeu como profecia da Sara. A esposa dele, ela era mais profetisa do que ele, que ela falou: esse filho da Agar, ele não vai herdar com o meu filho.
qual foi a profecia aqui? Que antes do Mashiach chegar, começam a discutir sobre a Terra Santa, de quem que é essa terra. Aí a Unesco fala, olha, o lugar do Bet HaMikdash é patrimônio tombado da humanidade, e a Unesco é uma divisão de história da ONU. Eles são responsáveis pelo patrimônio histórico, e eles dizem que a história da Terra Santa está ligada ao Ismael, não está ligada a nós. Então a mesquita dos árabes lá no Monte do Templo é a história daquele lugar, e o Bet HaMikdash que tem que ser construído lá não é a história daquele lugar. Ou seja, e é incrível que a Unesco pertence à ONU, e é a divisão de patrimônio tombado da história da humanidade, e a ONU não sabe que aquele lugar é o lugar do Bet HaMikdash. Assim, não sei, talvez não tenha muita... talvez não tinha lá o rabino que fosse ensinar eles, ou talvez a ONU esteja na mão dos doadores árabes aí do Sephardim. Não sei como explicar isso, mas a ONU não sabe que Jerusalém pertence ao nosso povo. Então, o que a Sara tinha visto com o Ruach HaKodesh dela, com a profecia dela, é assim: o Ismael não vai receber herança com meu filho, quer dizer, no futuro eles vão lutar pela Terra Santa, os árabes vão falar que a Terra Santa é deles. E não é. Só que nessa de Abraão repassar toda a herança dele, então, para o Yitzhak, e isso aconteceu antes da Sara falecer, e quando a Sara faleceu, diz o Zohar, a Agar fez tchuvá. A pessoa que se arrepende do que ela fez, ela fala, olha, não fui eu que fiz aquilo, não pode ser que eu tinha feito coisas, idolatria e coisas assim tão graves. Então ela muda o nome dela, ela pegou o nome em hebraico, ela escolheu o nome judaico, ela entrou no nosso site, na seção de curiosidades, e ela viu que estava escrito lá, escolha seu nome judaico. Ela escolheu o nome judaico, o nome dela ficou Ktoira. Ktoira é uma linguagem de incenso. Diz o Zohar, para demonstrar que agora ela está se comportando de uma maneira tão especial, uma maneira tão cheia de santidade, tão cheia de pureza, que é como o cheiro do perfume, o cheiro do incenso que era o perfume antigo. Até aí tudo bem. A Agar fez tchuvá, se casou novamente com Abraão, mas aí vamos entrar no status desse casamento oficial. A Agar, ela foi a serva da Sara, e a Sara falou, olha, eu não quero que esse menino vai ter herança aqui junto comigo. Toda a herança do Abraão passou pro Yitzhak, então a Agar não vai receber uma ketubá, ela não vai receber da herança do Abraão nada. Quando o Abraão falecer, vai tudo para Yitzhak. Então a Agar, ela vai ser chamada, o status dela vai ser a Pilegas, ou seja, traduziram como concubina. Não sei se a palavra concubina está se relacionando a isso, entende? Ou amante, por exemplo, pode ser que a concubina em português quer dizer uma amante, mas a Pilegas, que é traduzido como concubina, que eu não sei o que é, a Pilegas é essa mulher que ela é a esposa oficial, mas que ela não vai receber nenhuma parte da herança. Essa é a diferença entre a esposa e a Pilegas. Quer dizer, a Pilegas, ela é casada, o casamento dela é oficial, mas na hora que o marido falece, ela não recebe, não tem direito nenhum. Não é união estável, que cada um recebe metade, e ela não tem direito nenhum, ela não recebe absolutamente nada. E não estamos falando sobre testamento, se ele deixou alguma coisa, mas no caso de Abraão, por causa da profecia da Sara, ele deixou toda a herança dele para Yitzhak. Então não tinha como dar uma parte dessa herança. O Yitzhak iria receber tudo, não teria como dar nada para Agar. Então Agar entra no status de concubina, porque não tem como escrever uma ketubá para ela e que esteja escrito lá, olha, caso você venha a falecer, eu vou receber a quantia de 100 zuz, que é um salário de um ano. Não tem como escrever isso para ela, porque essa pessoa, a herança dele, de Abraão, já foi para Yitzhak, em vida. Então quer dizer que os filhos da Agar vão ser chamados de Bnei Plagshim.
dos filhos da Pilegas. E entre esses filhos da Pilegas está o Midian. Midian, que você falou, tem a caravana dos Ismaelitas, que era o primeiro filho que Abraão teve com Agar. E a caravana dos Midianitas, que eles eram os primos dos Ismaelitas, que o Midian é filho de Abraão com Agar, mas depois que a Sara faleceu. O Ismael é filho de Abraão com Agar na vida de Sara, e o Midian é filho de Abraão com Agar depois, quando Agar já é chamada de Pilegas, e o Midian é chamado de... ele entra na categoria de Bnei Plagshim, dos filhos da Pilegas, das Pilagshim, que é o plural de Pilegas. Então, na prática, eles eram uma quantidade pequena de pessoas. Assim, se o nosso povo, que tinha como bisavô o Yosef, que tinha como bisavô o nosso patriarca Avrão, então o Midian e o Ismael também tinham como bisavô o nosso patriarca Avrão. Mas eles se casavam com muitas e muitas mulheres, e eles tinham muitos e muitos filhos, mas não seria uma quantidade de centenas de milhares, ainda seria uma quantidade grande, mas pequenas tribos. E essas pequenas tribos, que eles eram primos entre si, eles eram os Midianitas, que depois deram origem a um país chamado Midian, e os Ismaelitas, que depois se uniram aos persas, e eles são o Irã de hoje. O Irã, que é a continuação da Pérsia antiga. Então esses Ismaelitas e Midianitas, eles na época eram poucas pessoas, mas o trabalho deles era caravanas, porque o Ismael era, o perfil do Ismael era, eu não vou entrar em detalhes assim, mas assim, não queria estar viajando naquela região onde o Ismael e os filhos e os netos se encontravam, né? Esse era o perfil deles, quer dizer, estava lá no deserto e eles eram, não vamos entrar em detalhes assim, estava no interior, né? Convidaram a gente para o litoral catarinense. Então pegamos um Uber para o aeroporto e falei para o motorista do Uber: olha, no supermercado as coisas são mais caras aqui do que em São Paulo. Eu vejo que as pessoas recebem aqui um salário menor do que em São Paulo. O que leva você a morar num lugar desses? Aí o motorista falou: aqui tem segurança, São Paulo não tem segurança. Eu já fui motorista de caminhão, viajei para o Brás com 1 milhão de reais em fios e tecidos no caminhão, e estava no desespero por causa dos assaltantes, e aqui não tem assaltantes. Aí eu perguntei: por que no litoral catarinense não tem assaltantes? Aí ele falou: sabe, eles são descendentes de alemães, e os PMs, eles são descendentes de alemães, e se tem um assaltante na cidade, ele aparece enforcado no meio do bosque. Aí eu falei: agora entendi. Quer dizer, ele não precisou falar quem enforcou eles. Ele me falou 2 coisas que não tem a ver uma com a outra. Ele falou: os PMs são descendentes de alemães. É um tema. O outro tema, se aparece aqui um assaltante, ele aparece enforcado no meio do bosque. É outro tema. Ele não está dizendo que os PMs enforcaram ele, mas me contou as 2 histórias ao mesmo tempo, dando a entender que os assaltantes que vêm assaltar no litoral catarinense terminam a vida pendurados numa árvore. Isso que ele deu a entender. Por isso não tem assaltantes, porque eles já mataram todos lá. Tá bom, tá aí num trabalho na delegacia, não tem a ver com o meu emprego, mas o Ismael, o perfil dele era... dizem nossos sábios que eles assaltavam as pessoas no meio do deserto, né? Ou seja, assim, eles eram... E quanta gente já dá para assaltar no meio do deserto? Chega uma hora que as pessoas já não viajam mais por esse deserto, porque falam: olha, não vale a pena, vou comprar mercadoria, não volto. Então eles tem que fazer algum comércio também. Então os assaltantes, eles se tornam
os comerciantes, quer dizer, eles conseguem atravessar esse deserto onde eles faziam os assaltos antes e terminaram as vítimas, porque ninguém mais entra lá, ninguém é bobo. Eles começam então a trazer mercadoria. Então essas caravanas que eles viajaram para esses lugares que perigosíssimos, eles não tinham do que ter medo, porque o perigo era eles. Eles eram o perigo do lugar perigosíssimo. E na hora que já não tinha pessoas lá, então eles começaram a comprar coisas. E geralmente, por causa da região deles, o que eles traziam era, antigamente, o que a gente chama hoje de petróleo, que seria o alcatrão, coisas assim. Eles comercializavam, tinham poços de petróleo naturais. Eles comercializavam esses derivados de petróleo, derivados de petróleo da época deles, né? E então sempre essas caravanas dos ismaelitas e dos midianitas, que eram os primos, e se ajudavam nesse comércio nos lugares perigosos, onde o único perigo eram eles próprios. Eles transportavam os produtos desses lugares, que era alcatrão, eram coisas com um cheiro muito horrível. E de repente todos se espantam, falaram: olha, sabe o que aconteceu? Essas caravanas do deserto perigoso começaram a trazer perfume. Era uma coisa fora do comum. Hashem fez um milagre, por causa que Yosef teria que viajar com essas caravanas durante algum tempo. Então, no lugar deles trazerem a coisa que tinha um cheiro ruim, eles começaram a vender perfumes. Quer dizer, Yosef viajou o tempo todo com aquele cheiro agradável, bem agradável de verdade, o cheiro de perfumes, que aquelas mesmas caravanas que levavam as coisas fedorentas, naquele dia estavam levando perfumes. Então essa é a primeira explicação porque a Torá fala Ismaelim e Midianim. Quer dizer, os ismaelitas e midianitas, eles eram primos, eles eram os assaltantes do deserto, que depois, na hora que já não dava mais para pagar as contas de assalto, que já não tinha muita gente para assaltar, ninguém se arriscava muito a levar mercadoria cara para o meio do deserto, sendo que eles já conheciam o deserto, eles já conheciam todos os... eles tinham essa noção de travessia do deserto. Eles começaram a trabalhar, vender mercadorias, passando pelos lugares perigosos que ninguém passava. Então eles tinham monopólio, por causa que ninguém arriscava passar por lá, por causa que eles moravam lá, eles eram o perigo da região. Então essa era a primeira opinião. Depois tem o pshat da coisa, que a Torá está querendo te dizer, te dá uma ideia de que ele foi vendido várias vezes. Então, da mesma maneira que quando a Torá fala, você não pode aceitar alguém do Moab ou do Amon, ou do Egito Antigo, que se converteu ao judaísmo, até a 10ª geração ele não vai poder casar com uma mulher judia, porque eles eram povos cruéis. Então essa linguagem até a 10ª geração, dizem nossos sábios, a Torá está querendo te dizer sempre. Não é que a 11ª geração vai poder se casar com uma mulher judia, ou a 10ª geração. Quer dizer, se a Torá fala 10 gerações, a Torá está te dizendo o tempo todo. Aí então é usado esse mesmo cálculo, sendo que a Torá está te dizendo que os Ismaelim, o Yosef foi vendido para os Ismaelim, os Ismaelim venderam ele para os Midianim. Então a Torá está querendo te dizer, te dá uma noção de, olha, o Yosef foi vendido várias vezes. Então tem essa explicação também. Afinal das contas, já que estamos falando sobre Ismaelim e Midianim, o futuro do Midian foi que o Moshe Rabbeinu se casou com a Tzipora, que ela era filha do Itró, que era o Cohen de Midian, era o Papa de Midian. O Itró se converteu ao judaísmo, a Tzipora se converteu ao judaísmo, o Itró foi converter os filhos dele também. Então uma parte dos midianitas, eles se tornaram futuramente, na época de Moshe, eles se tornaram judeus. Quando os midianitas aprontaram para a gente a maior tragédia da história do nosso povo no deserto, que
em Midian tinha o maior feiticeiro do mundo. E naquela época o feiticeiro era uma coisa séria, ele conseguia fazer feitiços de verdade. Hoje em dia, você vai ver nas plaquinhas aí nos postes: traga o seu amor de volta, você só me paga depois dos resultados. Então tem uma feiticeira, uma bruxa, ela vai fazer uma macumba. Ela já tem um supermercado que ela compra lá farofa e charuto, galinha preta, cachaça, e ela pega a estatística: cada 10 pessoas, 10 casais que brigam, dentro de uma semana, 7 fazem as pazes, voltam, 3 não voltam. Então ela pega essa estatística, ela fala o seguinte: olha, eu vou fazer um despacho, vou lá para a esquina encruzilhada, coloco a galinha preta, o charuto, a cachaça, a farofa, e eu sei que de cada 10 clientes, 7 vão me pagar após os resultados, porque pela estatística é 30% que termina mal e 70% termina bem, 70% reatam. Então a feitiçaria hoje em dia é isso. Quer dizer, ela pode fazer a maior receita de bolo lá, mas ele já não tem os nomes dos demônios que faziam as coisas acontecer. Enquanto que o Bilam, ele tinha esses nomes, quer dizer, ele conseguia invocar os demônios. E o Rambam, ele dá um psak, ele traz alahá na prática, que hoje em dia essa categoria de demônios chamadas de Shedim, ela já não existe mais. Tipo, aconteceu a extinção dessas criaturas que elas eram parcialmente materiais e parcialmente espirituais. Elas hoje estão extintas. Quer dizer, não existem mais. Quer dizer que hoje nem que a pessoa tentasse fazer um feitiço usando um desses nomes, a coisa não existe mais. Ele não teria como chamar a coisa ruim, que essa coisa ruim já não existe mais. Mas na época do Bilam existia, e o Bilam era o meu feiticeiro, e ele conseguia fazer uma maldição, e Hashem fez um milagre, porque a maldição só funciona na hora que a Sefirah, chamada de Gvurah, ela está regendo naquele instante. Então você imagina um semáforo, acende o farol, aqui a gente chama de farol em São Paulo, né? Tem lugares que chamam de sinal, mas acende o vermelho. Na hora que acendeu o vermelho, tudo para. Então a Gvurah lá em cima é assim: acendeu a Gvurah é representada pela cor vermelha, agora ela está regendo, travou tudo. A Tiferet, que ela é mais bondade do que bondade, é representada pela cor verde. Inclusive aqui no semáforo tem o verde e o vermelho. Lembra pra gente lá em cima a Tiferet e a Gvura. A Chesed é representada pela cor branca. Então, na prática, na hora que a Gvura começa a reger lá em cima, que é um micro-instante, mas nesse micro-instante, se a pessoa começa a dar uma maldição nesse micro-instante, a maldição acontece. Então o Bilam, ele sabia qual que era, ele conseguia diferenciar esse micro-instante. E a gente fez um milagre, que em toda a época que o Bilam estava tentando amaldiçoar o nosso povo, a Gvurah não se revelou, a Gvurah não regeu. Então o Bilam falou: olha, a Gvurah, ela contém a Chesed. Se a Gvurah não está regendo em nenhum instante, quer dizer que a Chesed, ela já está se espalhando de uma maneira, a bondade lá em cima, ela está se espalhando de uma maneira que ela pode cair até aqui embaixo. E qual é a consequência da bondade quando ela cai espiritualmente? É que ela se torna, ela deixa de ser o amor a Deus, ela deixa de ser o amor que você tem pela sua família, e ela se torna o amor pela idolatria e o amor pela mulher do outro. Aí o que aconteceu, Bilam? Eles recrutaram todas as mulheres de Midian, mulheres casadas e não casadas, mas principalmente o foco deles eram as mulheres casadas, que elas saberiam como interagir com homens, enquanto que as solteiras não iam saber o que fazer. E essas mulheres casadas, elas teriam que seduzir os jovens do nosso povo. Então elas
para fazer essa sedução, elas obrigariam eles a fazer idolatria antes, e se ele fizesse idolatria, elas deixariam eles terem relação com elas que eram mulheres casadas, que é o adultério. Então ela ia falar, você quer fazer um adultério? Então primeiro você tem que fazer idolatria. Então eles fizeram um festival de mulheres numa distância do nosso povo, que os velhos não conseguiriam chegar, as mulheres não conseguiriam chegar, quem conseguiria chegar lá eram só jovens fortes. E aí eles fizeram músicas muito altas, e os jovens chegaram lá, a gente não sabe, não foi descrito a coreografia do lugar, se elas estavam com roupa, sem roupa, e a coreografia não foi descrita, mas o que foi descrito é que eles se emocionaram muito na hora que eles chegaram. Aí elas falaram, eram mulheres casadas, elas falaram, você quer dormir comigo? Você vai ter que servir o meu Deus. E o Deus delas era o Baal Peor, que é uma religião que tudo que você tem prazer, você tem que fazer, e para demonstrar que você tem que fazer tudo que te dá prazer, o serviço do deusinho lá da estátua era que a pessoa tinha que fazer um xixizinho e um cocôzinho em cima da estátua, para mostrar que tudo é permitido. Até isso é permitido, então quanto mais outras coisas. Aí elas falaram, se você quiser dormir comigo, você vai ter que fazer xixizinho e cocôzinho no meu Deus. Aí eles imaginaram assim, qual que é o problema? É uma estátua, estou desprezando a estátua dessa maneira. E a mulher é casada, ele não sabe se é, não é, ele não conhece a família dela, ele sabe que é, mas não imagina, talvez não seja, talvez por enquanto o marido dela faleceu. De qualquer maneira eles fizeram isso, quer dizer, eles fizeram idolatria e adultério, quer dizer, serviram o deusinho delas para poder dormir com elas eram mulheres casadas, então eles fizeram as duas piores coisas do mundo, e Hashem fez para purificar isso. Nosso povo recebeu uma doença respiratória, que é a morte mais desesperadora que existe, e 24 mil jovens morreram por causa dessa doença respiratória. E qual é o medida por medida que a pessoa fez adultério, fez idolatria e teve a doença respiratória? Medida por medida que a doença ela se torna uma carne só com a pessoa. Da mesma maneira que ele se tornou uma carne só com a mulher do outro, a doença respiratória se tornou uma carne só com ele. Então eles morreram lá 24 mil jovens do nosso povo, até que foi lá o Pinchas e falou, agora todo mundo vai saber que tem um doido, que se alguém vai dormir com a mulher do outro, vai o doido lá enfiar a lança neles. E o Pinchas fez um ato de bravura e conseguiu fazer com que as pessoas ficassem com medo de fazer coisa errada para não acontecer para eles. Todo mundo falou, agora olha, esse é o primeiro doido, vai saber se agora não virou moda? Tá cheio de loucos aí procurando gente que está fazendo adultério. Imagina numa dessas passeatas que está incentivando ter relações proibidas pela Torá. Imagina, acontece uma coisa dessas, aí todo mundo vai ficar com medo de participar. E foi isso que aconteceu naquela época. As pessoas já ficaram com medo de participarem de um adultério público, por causa que pode surgir um louco e enfiar uma lança neles, e aí a epidemia parou. Então, o que acontece na prática? Hashem falou para Moshe, agora, o que os midianitas fizeram foi a pior coisa que podia acontecer. Eles fizeram com que a gente transgredisse mandamentos divinos que a gente teria que morrer e não fazer. Então Hashem falou para Moshe, agora você manda o Pinchas, fizeram o exército e foram lá o Pinchas com o exército, cada tribo mandou soldados e foram para Midian e varreram Midian. Não existe mais Midian. Tipo, simplesmente os midianitas eram 5 cidades e aquele lugar desapareceu da história. Quer dizer que os únicos midianitas que continuaram
a família de Moshe, os descendentes de Moshe, eles tinham como a matriarca da família deles, a Tzipora, que era de Midian, os sogros de Moshe eram de Midian, os Benei Tro, eles receberam a cidade de Jericó, que é Jericó, a cidade das Tâmaras, eles estudaram Torá com o Yavetz, ou seja, assim, na nossa história, os midianitas, então, eles se tornaram judeus. Os que não se tornaram judeus, eles terminaram lá na guerra do Midian, e os que não terminaram, quer dizer que eles são os filhos de Tro, que estudaram Torá na Terra Santa, receberam a cidade de Jericó e se uniram. O Caleb, ele falou, quem conseguir vencer a guerra, ele vai dar fazer o shidduch com a filha dele. De qualquer maneira, eles se tornaram parte do nosso povo. Então quer dizer que Midian não existe mais. Se alguém é descendente de um midianita, ele é um judeu. O Ismael existe, o Ismael é o Irã. Então, voltando para a resposta à sua pergunta, são duas possibilidades. Uma possibilidade, porque a Torá cita os ismaelitas junto com os midianitas, porque os dois são filhos de Abraão, com a mesma mulher inclusive, só que em duas épocas diferentes, e os dois eles eram pessoas que assaltavam no deserto e que depois se tornaram, fizeram uma empresa de caravanas oficial, que aí eles se ajudavam, né, os midianitas com os ismaelitas que eram primos. Então a primeira opinião é essa. E tem o pshat, o lado superficial, o lado simples da coisa, que a Torá quer te dizer que o Yosef foi vendido várias vezes. Quer dizer que passou por muitas e duras. Então essas são as explicações, e a explicação também te traz que o fato de a Torá te falar que os ismaelitas estavam vendendo perfume, porque a Torá tem que te falar isso se isso era uma coisa normal? Se eles estivessem sempre vendendo perfumes, a Torá não iria te falar, olha, essa caravana estava carregando perfumes. Isso que a Torá tem que te dizer, que eles estavam carregando perfumes, quer dizer que geralmente eles não carregavam perfumes, geralmente eles carregavam alcatrão e produtos assim derivados de petróleo primitivos assim da época. E agora, como fora do comum, por causa que Yosef vai ter que viajar com eles, Hashem fez um milagre, que essa caravana específica estava vendendo perfumes, para que o tzadik ele viajasse e tivesse assim toda essa o prazer em fazer uma viagem agradável, assim, com um cheiro agradável. E muito obrigado para Priscila pela sua pergunta, Priscila Ruth. E Yatzlacha, Briut, Panassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. E amigos da ONG, pergunte ao Rabino, e quando você faz a sua pergunta no nosso grupo, a pergunta fica, só pago ela depois que eu respondo. Então não se preocupa, mas se você quer que ela seja respondida mais rapidamente, se passou um tempinho, você viu que a sua pergunta não foi respondida, faz um coraçãozinho lá nela, clica em cima para ela aparecer de novo lá para baixo no grupo, e aí vai ser mais rápido. E Atzlacha, Briut, Panassá Beshefa, Nachat Yodem Itim Mikol Mishpacha, Vekol Tov.